Salve galera, tudo bom? Meu nome é Eduardo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de estar falando sobre uma coisa que eu acabei de ler no meu caderno de emoções. Isso mesmo, uma coisa que eu considero muito importante, uma coisa que eu vejo que pode transformar a maneira como você vê a sua vida. Independente daquilo que você seja, a gente nunca pode esquecer que a todo momento a gente está sendo algo novo. E o que eu quero dizer com isso é que, veja bem, você se tornou algo através das suas ações, através do mundo ao seu redor. E veja bem, o ponto central da sua vida é você, certo? O mundo tem interferência na sua vida? Tem. Mas temos que pensar da seguinte forma: você tomou decisões até este momento, quer ou não queira admitir. E veja bem, da mesma forma que a vida nos proporciona tristeza, a vida também nos proporciona alegria. Só que eu acho que a grande questão, às vezes, é a gente transforma a alegria como um objeto de alcance, como um objeto de você correr atrás, né? Então, o ser humano criou, no caso, essa, vamos dizer assim, esse objeto de conquista. Esse objeto de conquista se tornou algo, por exemplo, ter um carro, ah, ter uma casa, e muitas vezes essas percepções acabam moldando a forma como a gente enxerga a vida. Então, por exemplo, se você vive preso dentro de uma percepção que para você tem que ser feliz, você vai ser escravo disso até você morrer. Então é importante que você entenda o poder das suas ações. Então, por exemplo, da mesma forma como uma ação pode te machucar, uma ação também pode te ajudar, certo? Depende de como você age. Então, por exemplo, né, vamos falar aqui. Às vezes, a gente precisa de uma nova perspectiva. Só que veja bem, se você passou por situações de complexidade, situações que te deixaram mal, veja que no caso você se basear em experiências passadas, isso não vai te ajudar muito, né? Então, são coisas que você precisa ver em uma terapia, são coisas que você é bom você buscar uma ajuda profissional, uma ajuda da qual você se identifique, né? Porque tem isso também. Muitas vezes você talvez não vai se identificar com um profissional e também tudo tem seu tempo. Então, às vezes encarar certas coisas não é fácil. Mas o objetivo desse vídeo, na real, é falar sobre o outro lado, é falar sobre aquilo que nós ainda não somos, certo? Porque veja bem, por que que eu abordei o tema de alcançar algo, né? Porque veja bem, né? A vida, por si só, ela é muito complexa. E racionalizar tudo vem de um contexto que a gente criou. E os sentimentos, eles vêm muito mais de vivências, eles vêm da própria vida que você tem ao redor e como se você fosse uma esponja. Então, veja que a sua razão, ela não é tão confiável, né? Digo assim, temos que confiar na nossa razão, mas ao mesmo tempo precisamos ter cuidado. Porque vejamos que tenha uma. O seu cérebro ele é um monte de brócolis, certo?
E alguns desses brócolis passaram por experiências ruins. Então, se você tenta usar esses brócolis para tomar novas conclusões, provavelmente você vai se frustrar e você vai cair no mesmo buraco. Porque aquelas situações, percepções ruins que você passou, elas vão te levar a conclusões que não têm elas não abrangem toda a gama de possibilidades que a vida tem. Aí que entra aquilo que você ainda não se tornou. Porque se você se deixar levar só por aquilo que você passou e não se confrontar com novas situações, com novas escolhas, você vai estar preso, né, àquilo que você já passou. Então, assim, é o equilíbrio da razão e da emoção eles não é metade metade, né? O equilíbrio é quando existe uma harmonia. Então, se você usa demais a razão, né, demasiadamente, você vai ter problemas, porque você está partindo das suas percepções que você foi gerando ao longo da vida, né? E não que você não possa confiar nas suas percepções, mas é preciso ter cuidado, porque muitas vezes uma situação traumática, uma situação de tristeza ou alguma situação que foi desconfortável, não necessariamente vai ditar a sua vida ou vai explicar aquela situação, vai explicar aquele fenômeno que você passou, né? Muitas vezes isso te dá só foi como um pedacinho de um quadro, entende? E aí você às vezes está olhando só, tem um quadro aqui, né? Ou esse quadro que está aqui na parede, você tá enxergando só uma parte desse quadro, né? Você passou por aquela situação ruim, desconfortável, seja lá o que for, e você só enxerga aquela situação. Então, por isso que essa linha entre o que você é e você ainda não é muito importante. Porque, veja bem, se você se pautar somente nas coisas que você ainda nas coisas que você já foi, isso pode te limitar, né? Mas isso não significa que não seja importante você dar atenção para elas. Porque se a gente não entender também as coisas que nos aprisionam, a gente acaba não percebendo a corrente que existe na nossa perna, certo, pessoal? Então, não estou dizendo que não devemos olhar para o passado, né? Pelo contrário, é importante a gente lidar com o nosso passado, né? Mas não se aprisionar por ele, né? Tanto que eu faço uma terapia psicanalista, né? Psicanalítica, e ela foca mais no passado, né? Mas isso é o meu caso, né? Cada um tem a abordagem que se identifica mais, né? Então, retomando ao que eu estava falando, a gente às vezes precisa se expor a situações que acreditamos não serem possíveis, situações que achamos que não valem a pena, porque isso vai aumentar o nosso repertório de vida. Isso vai fazer com que a nossa emoção e a nossa razão elas trabalhem em conjunto, né? É, e não deixar que uma dessas duas dominem a sua existência, certo? Porque, veja bem, se a sua emoção ela faz parte do seu viver e a sua razão é o que te dá discernimento, quando uma dessas está comprometida, né, você acaba tendo problemas. Então você precisa ter o equilíbrio entre essas duas. Só que, veja bem, é preciso ter muita paciência, ter muita perseverança. Porque veja bem, se entender não é uma tarefa fácil. O autoconhecimento para entender aquilo que você quer não é de um dia para o outro. Exige muito esforço, empenho, exige você passar tempo com você mesmo, né? Se você não se permitir ter um tempo com você, você vai ter problemas, porque quando você não se conhece, você não sabe como lidar com essa situação. Então, se conhecendo, você vai entender aquilo que te aprisiona, certo? E, e o que eu falei até agora nesse vídeo entra muito, né? É importante que a gente conheça o nosso passado,
mas que a gente não se aprisione por ele, que a gente haja em cima disso, que a gente tome novas decisões para que o nosso repertório, para que novos brócolis, né, no nosso cérebro surjam, novas ideias, novos momentos, e não somente aquelas experiências ruins que você já teve. Por isso que a vida não é sobre você alcançar uma felicidade. A vida é muito mais sobre como você experiencia ela, entende? E não você alcançar um estado de harmonia total, né? Quando eu falo que a nossa emoção e a nossa razão precisam estar em equilíbrio, não é necessariamente metade metade, né? É o equilíbrio. O equilíbrio é quando ambas as duas estão em funcionamento, né? Elas estão em sincronia. Então, não demais a razão, nem demais a emoção, né? O caminho do meio, na real, ele é sobre como você maneja isso, entendeu? Não é sobre como você. Não é sobre, sabe, metade, metade. O metade metade, na real, é para você perceber que você precisa entender como você vai usar isso, né? Mas não existe uma fórmula, né? Isso é só um exemplo, né? É um guia, na real, para que o seu cérebro possa associar, né? Associar o quê? Associar que você vai entender que determinadas situações vão requerer mais da sua razão, determinadas situações vão requerer mais da emoção, e este é o equilíbrio, né? E não existe uma fórmula, né, pessoal? O autoconhecimento ele entra nisso, em você se conhecer, você entender como trabalhar suas emoções, como trabalhar a sua razão e saber equilibrar essa balança, entendeu? Para que ela não penda demais para cá e nem para cá, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te causado algum desconforto, porque sem desconforto a gente acaba que a gente não cresce. Não que o conforto não seja bom. O conforto é bom, mas para a gente mudar é preciso desconforto. Seja no conforto também, né? Porque só desconforto também não dá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, né? Se você foi corajoso o suficiente, dá um like, se inscreve no canal e recomenda para alguém, compartilha o vídeo, porque eu agradeço de coração. Este canal tem como intuito compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas, né, digamos que nem todo vídeo ele tem um embasamento teórico, né, pessoal? Por exemplo, este vídeo fiz com base em minhas experiências. Então, eu espero que você também, se quiser deixar uma crítica, eu fico agradecido e até o próximo vídeo.